Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz. Começa agora mais um episódio do podcast DBD em Foco, onde a gente vai falar hoje sobre o tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado, que é a nossa lição 2 deste trimestre. Eu sou o Vitor e estarei conduzindo a conversa hoje com o querido Antônio Vitor, que é um dos nossos colaboradores aqui no canal DBD em Foco. Como vai, Antônio? Está bem? Graças a Deus, tudo bem, Vitor. Com você, tudo tranquilo, com a família? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Antes até da gente entrar na conversa aqui sobre o tema da lição, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Você já colabora aqui há vários anos aqui no EBD em Foco. Eu acredito que muitos irmãos e irmãs já te conheçam, mas para aqueles que não te conhecem ainda, né, saber um pouquinho mais sobre você, fala um pouco para a gente aí da sua formação, seus interesses de estudo. O Eberson sempre fala que você é PhD em escatologia, então comenta um pouquinho com a gente sobre sua carreira aí. Graças a Deus, a gente teve o nosso trabalho iniciado na BD em Foco em 2018. Né? Eu conheço o Everson desde 2015. Aí ele iniciou o projeto com alguns amigos e 2018 foi quando eu enviei o primeiro material para ele, material escrito. Nosso trabalho é falar através das letras. Eu sempre gostei de falar através das letras e graças a Deus, a partir de 2018 começamos a enviar o nosso subsídio em PDF. Ano passado, a gente começou a abordar tanto a lição de jovens quanto de adultos, mas enfim, a nossa formação acadêmica, eu sou bacharel em teologia, já estou me preparando aqui para correr atrás da primeira especialização, militar do Exército, né? Já estou atuando junto ao Exército Brasileiro há 10 anos, Que legal. e tive a honra de escrever o nosso primeiro livro junto com a equipe da BD em Foco no ano de 2020. A gente falou sobre uma palavra introdutória para os iniciantes de escatologia. Está disponível hoje na editora Santorini, consegue completar pela plataforma da BD em Foco. E tive a honra também de já escrever o segundo livro, que fala só sobre arrebatamento pré-tribulacional. Ele está em análise junto à editora e acredito que brevemente ele já vai estar nas lojas também. Eu estou até me preparando para escrever o terceiro material aqui junto com alguns amigos para falar a respeito de liderança. Enfim, essa é a nossa humilde carreira, né? A gente está aqui servindo a Deus por enquanto no estado do Rio Grande do Norte, mas acreditamos que no final do ano nós vamos mudar de estado para conhecer novas pessoas, novos povos e assim servir a Jesus lá também. Que legal. Que lugar que você é do Rio Grande do Norte aí? Eu estou na cidade de Natal. Eu sou natural de Eu fui para Pernambuco, mas Natal, hoje eu moro em Natal. não tem muito tempo não, que a minha esposa me levou aí para Natal. Muito bom aí, rapaz. O negócio é quente demais, mas é gostoso demais. Se eu soubesse a de Natal, já sabia onde ia ter ficado, não tinha gastado dinheiro. Verdade. Então, recados importantes. A lição de subsídio, comentando todos os tópicos da revista, já tá no canal do YouTube, tá? Do EBD em Foco. Então, você pode assistir clicando no link abaixo aqui desse episódio. Então, não deixa de conferir isso. O irmão Eberson fez o comentário, tópico por tópico da lição. Então, você quer um estudo aprofundado sobre isso, vendo os slides, não deixe de olhar no canal do YouTube DBD em Foco, tá? Confere esse vídeo. Segundo recado nunca se esqueça que aqui no EBD em Foco você tem slides da lição que você pode utilizar para ministrar uma aula de excelência aí na sua igreja. Então, os slides seguem fielmente as lições e contêm imagens para ajudar você a dar aula aí, tá? Então, não se esqueça, né, que usar recurso visual é muito importante para o aluno também captar as informações. Então, se você tem interesse nos slides, você pode também clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo. Se você estiver pelas outras plataformas, não deixe de conferir o www.ebdinfoco.com e por um preço muito acessível, você vai ter slides maravilhosos e além dos slides tem todos os bônus de subsídio que você também tem acesso, como cursos, materiais, tudo produzido lá pelo EBD em Foco, tá? E o terceiro e último recado é que você não pode deixar de compartilhar com mais pessoas esse episódio, tá? Ajude mais professores da escola dominical
a prepararem a sua aula, a estudarem. Então, divulgue esse conteúdo, será abençoador e a gente também poderá entrar aí em mais casas, mais famílias e mais professores poderão ter mais conteúdo para a sua edificação. Então, Antônio Vitor, vamos começar aqui primeiro definindo alguns termos. Eu acho que é importante. Na lição sempre tem algumas palavras aí que os comentaristas eles utilizam mais e às vezes elas não podem até a gente ter escutado, mas às vezes elas não são tão claras, a gente não domina tão bem essas palavras, tá? Eu queria que você explicasse para mim um primeiro conceito que é chamado de pecado original, tá? Na lição o comentarista definiu pecado, né? Ele definiu o pecado como errar o alvo, e não só isso, errar deliberadamente em não acertar esse alvo, né? Em resumo, ele colocou que pecado é transgressão da lei de Deus. Só que explica pra gente um pouquinho melhor o que seria esse tal de pecado original, para ficar bem claro aí pros professores. Bem, Vitor, é o seguinte, a gente tem a dimensão do entendimento do que é pecado. A gente precisa analisar o pecado por um conjunto de fatores que trazem a nosso esclarecimento. Primeiro, o termo pecado, como o escritor falou, significa, ou traduzido etimologicamente, como errar o alvo. Seu termo original, amartia, do grego, ele nos remonta ao pensamento de errar o alvo. Mas errar que alvo? É isso que a gente precisa entender. Errar que alvo? Nós, como seres humanos, fomos criados para a glória de Deus. Esse é o entendimento que precisamos olhar e analisar. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, o objetivo da obra-prima da criação, o homem, é glorificar a Deus através das suas ações e atitudes. Então, nós temos como princípio básico do pecado errar o alvo estabelecido pelo Criador, que é viver para a sua glória. Então, de maneira deliberada, o ser humano ele decide abandonar os princípios bíblicos, éticos e morais e olhar para trás, olhar para si. Quando a gente fala e entende pecado original, é um termo que gera uma confusão na cabeça de algumas pessoas. Precisamos olhar para trás. Por quê? O ser humano foi criado sem pecado. Nós entendemos a queda de Lúcifer, que é traduzida às vezes com alguma confusão, mas nós entendemos que Lúcifer, ou Satanás, ele foi criado santo e decidiu rebeliar-se contra Deus. E a partir daí, ele se tornou um dos seres caídos, com os anjos caídos. Mas o ser humano ele foi criado para a glória de Deus e em santidade. Ou seja, foi criado santo, sem nenhum pecado. E quando a gente fala de pecado original, é porque quando chega no episódio do jardim de Gênesis 3, que a Eva foi ludibriada pela serpente e ofereceu o fruto até Adão, a partir dali os dois pecaram, causando uma abertura para que o pecado adentrasse em toda a linhagem da humanidade. É por isso que o salmista ele vai falar em Salmo número 51, verso de número 1, ele fala o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então entenda, não existe depois de Adão um nascimento de um ser humano longe do pecado. Nós encontramos em outro texto, em outro salmo, o salmista dizendo: em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, por causa de Adão, por isso que é chamado de pecado original, pecado inicial, ou o ponto de partida do pecado na humanidade. Adão pecou. E se nós voltarmos à sentença de Deus, Adão pecou e tornou a terra maldita. Adão pecou e, a partir de Adão, espinhos e cardos foram criados, o que não existia no jardim. Então, Adão pecou
Então, toda a linhagem de Adão passa a ser pecadora por causa de um pecado, de uma atitude que fez com que o pecado adentrasse em toda a humanidade. Aí a gente volta também para aquele texto, agora avançando na palavra de Deus, né? Aquele texto de Romanos, capítulo 5, quando a mensagem de Paulo vai falar a respeito da salvação de Cristo Jesus, e ele chega no versículo 12 dizendo: como por um pecado, como por um homem, melhor dizendo, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Então, o pecado original foi o pecado cometido por Adão na queda, e a partir daí foi a porta de entrada para que toda a humanidade fosse uma humanidade pecaminosa e que se distanciasse de Deus. Lógico que houve-se a ruptura a partir do sacrifício de Cristo, e hoje nós nos voltamos para Deus, mas somente através do sacrifício de Cristo. Então, essa eu acredito que seja a definição mais simples que eu posso fazer sobre o pecado original. Perfeito. Quando você estava comentando, você citou sobre pecado e disse em um dos seus comentários, né, que é esse erro deliberado que nós temos de ir contra os princípios éticos e morais, né? Aí eu aproveito e eu acho que esses dois termos também são importantes porque aparecem aí na lição, né? Que talvez seja interessante os professores terem bastante clareza, que é o que é ética ou moral, né? Tem diferença, é a mesma coisa. Poderia explicar para a gente um pouquinho esses dois termos? Então, etimologicamente falando, ou conceitualmente falando, melhor dizendo, nós temos a ética como uma ciência moral. Que é isso? São obrigações, deveres que o indivíduo tem com a sociedade e com o governo. A partir daí, essas obrigações, esses deveres, essa ciência moral define o que é certo e o que é errado, trazendo uma consciência ao ser humano do seu direito natural, de suas tradições, de suas legislações, mas olhando para a palavra de Deus, a ética ela está focalizada ou voltada para um conjunto de princípios que as escrituras sagradas nos trazem, que nos aproximam de Deus, ou que para o ser humano viver em santidade com Deus. É como se a nossa ética nos ressaltasse e nos identificasse como filhos de Deus, ou seja, pertencentes a uma sociedade celestial, que nos identificam com aquela sociedade. E a moralidade, o princípio moral, é tudo aquilo que rege a vida do ser humano, mostrando o que é certo e o que é errado. Então, ética e moralidade, o princípio ético e o princípio moral, eles andam juntos, biblicamente falando, e na contramão do pecado. Como assim? Se você olha para uma pessoa que gosta de infringir os princípios éticos e morais de uma sociedade, aquela pessoa já vive numa vida distante de Deus. Porque quando estudamos as Sagradas Escrituras, elas nos trazem de volta aos princípios éticos e morais que todo ser humano tem que ter e que o baliza, o identifica como filho de Deus. Fugindo de princípios éticos e morais definidos principalmente nas Sagradas Letras, nós passamos a ser pessoas identificadas como humanistas, hedonistas e aquelas que se distanciam de Deus através do nosso pecado. Perfeito. Ótimo. Tem mais dois termos aqui que eu queria que você comentasse. A gente daqui a pouco já vai para os pontos mais dos tópicos aqui da lição, mas eu acho interessante a gente deixar claro alguns termos aqui. O comentarista ele fala, né, sobre teologias modernas. Teologias modernas, ele vai abarcar várias delas. O que seriam essa expressão aí, né, teologias modernas? A influência marxista ela tem se infiltrado em nossas igrejas com pensamentos de modernizar as tradições cristãs. Então, esse pensamento que visa modernizar as tradições cristãs, ele tira o foco de Deus
o foco de Cristo, que é a centralidade das Escrituras, e traz esse foco para os homens. Então, hoje, a teologia moderna ou as teologias modernas são aquelas que já tiram o foco principal da Bíblia para jogá-los nos homens. Então, o padrão que elas pedem não é o padrão bíblico, mas sim um padrão sociocultural. A gente vai falar mais à frente, quando a gente adentrar alguns termos que foram abordados na lição. Nós vamos ver que hoje é uma atualização de pensamentos que tentam inserir uma evolução cultural falida como práticas aceitáveis nas Escrituras. E a partir daí, tudo que a teologia tradicional, a ortodoxia, a parte fundamental cristã, as doutrinas fundamentais cristãs que apontam para Cristo, os teólogos modernos eles tiram o foco de Cristo e diz que nós precisamos evoluir através dos padrões culturais presentes. Então, essas teologias, elas trazem duas opções, Vitor, para aqueles que são adeptos. Qual é a primeira? Ou eu crio uma nova modalidade de cristianismo, que seja adepto às pessoas, ou eu me infiltro nas igrejas tradicionais e reinterpreto aquilo que ela conhece como padrões bíblicos crescentes. O que é que os teólogos modernistas preferem? Adentrar nas igrejas e reinterpretar as Sagradas Escrituras de acordo com seus conceitos. Se eles vão e criam uma nova modalidade de religião, eles que se responsabilizem. Mas o nosso embate hoje, precisamos ter atenção, é que eles infiltram-se em nossos tempos para reinterpretar a verdade bíblica, para inserir os seus pensamentos, e a partir daí eles começam a apregoar heresias gritantes, como certo cidadão, não vou citar o nome aqui, porque também não convém, que disse que a água que Jesus Cristo ele forneceu à mulher samaritana foi seu sêmen. Então, são coisas que interpretativamente fogem dos padrões éticos e morais cristãos que estão contidos nas Sagradas Letras. Perfeito. Se os ouvintes estão atentos aí, essa definição que o Antônio Vitor trouxe sobre teologias modernas, elas estão trazendo todo o pano de fundo aí para quando você trabalhar os tópicos depois. Então aproveite toda essa conceituação que ele trouxe, né? Porque isso vai ser muito útil aí para quando você trabalhar aquele segundo tópico, né? Sobre a teologia da libertação, liberalismo teológico, que a gente vai falar ainda nessa aula, mas aproveite essa definição que ele trouxe. E também, para a gente, acho que está nessa mesma linha do que você está falando já, né? Acho que você chegou a comentar, mas define aí pra gente sobre o que é progressismo, né? Progressismo, porque essa palavra tem se repetido constantemente nas lições, né? E é bom a gente ter clareza e definir muito claro, muito bem isso, que às vezes a gente usa a palavra e não sabe bem que objeto ela se refere. Então, o que seria o progressismo? Essa palavra ela veio à tona nas últimas questões políticas e sociais do nosso país. Então, por isso que os autores sabiamente vêm abordando e cabe aos professores, inclusive, correr atrás sobre as suas conceituações. O que é progressismo? Progressismo é um conjunto de doutrinas filosóficas, sociais e econômicas que indicam que o progresso é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. Ou seja, o progressista ele acredita que o seu pensamento não é finalístico, ele sempre precisa estar evoluindo. Mas evoluindo com base em quê? Com base em valores, em princípios morais que são adaptados durante a época em que se passa. Por exemplo, Vitor, então, para uma pessoa que tem um pensamento progressista, os valores morais eles não são marcos fundamentais para guiar qualquer pessoa. Então, se hoje nós temos a lei da nudez, né, que é um princípio, a pessoa andar sem roupa na rua é atentado violento contra o pudor, se em determinado momento essa lei for alterada para a permissão da pessoa andar sem roupa na rua, que não seja atentado violento contra o pudor, isso é uma atualização.
é uma progressão, é um progresso. Então, para esse progresso acontecer, ele tem que estar baseado e fundamentado em dois princípios, que é qual? Primeiro, no cientificismo, que tem a ciência como a origem de tudo, então, para eles, o que a ciência diz, independente se for questionável ou não, se a ciência afirmou, tem base finalística. E segundo é o tecnicismo, que é o aprimoramento moral, pessoal, social, político, que causam experimentos que, a partir daí, o homem pode buscar um progresso constante em sua sociedade. Então, são pensamentos que fogem muitas vezes da realidade porque é algo relativizado. Então, o que era errado para uma época, pode ser que para outra época não seja, porque o pensamento aquela época estava ultrapassada. Em tese, o progressista, uma pessoa progressista, para fazer de maneira mais resumida aqui, mais clara, é aquela pessoa que adapta o seu estilo de vida, o seu desejo de vida com a geração que está vivendo. Ou seja, hoje eu quero ser sei lá, eu quero me converter e ter um entendimento que eu sou uma águia. Então eu vou construir asas para minhas costas e a partir daí eu vou criar meios e vou me ancorar em meios que me definam como uma águia. E eu sigo por essa linha e a sociedade ela tem que aceitar porque é uma evolução de valores pessoais e valores morais que tem que ser adaptado na sociedade que está vivendo num momento retrógrado, que aquela parte retrógrada já ficou para trás. Isso é que é progressismo. O progressismo é perigoso. Repito, o progressismo é perigoso, porque em determinado momento ele confronta diretamente a palavra de Deus com seus princípios éticos. Então, a ideia do progressista é transformar pensamentos com ideais, e não ideias, ideais que ele acha que seja correto. Entendeu? E que nós entendemos que não sejam corretos. É basicamente isso para a gente se nortear o que seria um progressista. Perfeito. Então, é interessante, eu acho que os irmãos e as irmãs ficarem atentos, que uma coisa é a palavra progresso, outra coisa é a definição que o Antônio Vitor trouxe aqui, desse contexto político, social, que esse progressismo se apresenta como uma ideologia política, trazendo relativismo, né? Então, quando a gente pensa, às vezes, na palavra, nossa, mas progresso não seria uma coisa boa, né? Para o cristão, renunciar ao pecado é um progresso. Para o cristão, matar o seu eu, matar a sua carne é um grande progresso. Mas para as ideologias atuais, né, essas teologias modernas, isso não, de modo nenhum, progresso. O progresso é você cada vez pensar mais em você, construir aí a sua identidade da maneira que você desejar. Então, tome cuidado para diferenciar isso. Essa palavra progressismo aqui, ela foi colocada num sentido filosófico, político e ideológico, né? E é nesse sentido que o nosso comentarista está fazendo a crítica e o Antônio Vitor também trouxe aqui. Dando seguimento aqui, Antônio Vitor, o comentarista da lição, ele, ao falar sobre as teologias modernas, né, que deturpam essa doutrina bíblica do pecado, e a gente já falou aqui um pouquinho sobre a definição de pecado e até pecado original a gente apresentou, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses aspectos que ele trouxe na lição, né? Ele trouxe nos tópicos ali, sobre 3 pontos que é muito interessante, eu acho que é o centro ali da aula, né? Primeiro, o que é teologia bíblica do pecado social e qual o seu problema para a doutrina bíblica do pecado, né? Então, essa é a primeira, acho que a gente pode começar por aqui, é o primeiro que ele colocou, e acho que tem que ficar um pouquinho claro para a gente. Pronto. Pecado social. De maneira direta, né? Nós entendemos por teologia bíblica do pecado que o ser humano possui uma necessidade de salvação. Com base em quê? Com base no pecado original, com base no seu distanciamento de Deus. Então, todo ser humano, sobre si, recai o peso de um pecado que gera morte. Ponto. Isso aí é entendido.
É tanto que nas linhas soteriológicas mais conhecidas, seja calvinismo ou arminianismo, tem um ponto lá que fala sobre depravação total, um dos seus aspectos. As duas convergem num pensamento da depravação total, que seria o quê? Toda a humanidade é caída. Ponto até aí. Mas o que a teologia bíblica do pecado social faz? Ela pega esse entendimento, retira da responsabilidade do homem e joga na sociedade. Resumindo, se o Vitor for um burguês, ele não tem aspectos pecaminosos que são voltados às suas injustiças, porque ele é uma pessoa burguesa. Então, em tese, ele não seria ou teria para si ser uma pessoa pecaminosa. O seu pecado seria em oprimir a classe dos menos favorecidos. Esse é o pecado social. Já as pessoas que são pobres, que sofrem injustiça ou que passam por desigualdades, essas não têm em si um pecado direcionado à pessoa, mas sim elas são forçadas a pecar por causa das estruturas opressoras da sociedade. Então veja que perigo nós temos esse entendimento. Então a pessoa quer dizer que ela peca porque ela é pobre, ela peca porque ela sofre injustiça, ela peca por causa da desigualdade social e ela não peca por causa do pecado em si, por causa daquilo que Adão cometeu, por causa da sua necessidade de salvação. Então, quem pensa assim, aí até faz um link um pouco com o pensamento da teologia da libertação, são pessoas que buscam pensamentos e interesses libertários, vão para a luta, vão para o confronto. Então, eu sou pecador porque o pai sofre desigualdade social, eu preciso de igualdade social. Aí entra naquelas pautas marxistas, que trazem o pensamento do social à tona, o pensamento do comunismo à tona, entendeu? Então atrela-se o pecado a essas questões sociais e não aquilo que a palavra de Deus diz. É uma doutrina perigosa, é uma doutrina falida em sua origem, tá? Perigosa e falida em sua origem, que ao final de contas ela só ludibria o ser humano. Você falou aí no aspecto teológico, né, e trouxe alguns exemplos, mas isso que a gente chama aqui de teologias do pecado social, essa ideologia, né, ela tá presente na nossa sociedade de uma forma muito forte, né? Você vê que hoje a pessoa comete um crime, né, e é forçado na nossa sociedade a pensar que, não, ele não é tão mal assim, né, porque ele fez isso. Ele, na verdade, foi a sociedade que o tornou assim, e querem tirar toda a ideia de responsabilização, é a responsabilidade mesmo, que é o que a gente trouxe aqui do que é pecado, né? Você erra o alvo, você errou consciente disso, você é responsável por isso. E essa teologia, ela tira muito a responsabilidade que temos e a necessidade de remissão que precisamos, né? Porque quando a gente olha o conceito de pecado, está atrelado diretamente às questões éticas e morais. Só que a teologia do pecado social, ela tira da questão moral e passa para as questões, podemos assim dizer, sociais em si. Então, o fator moral é apenas uma consequência, entendeu? Daquilo que o fator social causa a pessoa fazer, entendeu? Então, isso é perigoso. Perigoso, Perfeito. perigoso mesmo. Você comentou aí sobre um pouquinho da teologia da libertação. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa a respeito dela, né? Você fez um link, mas teologia da libertação é um outro ponto que é um ramo ali da Igreja Católica e tal, né? Hoje os evangélicos criticam um pouquinho algo que é chamado de teologia da missão integral, né? Que falam que tem uma relação. Poderia comentar um pouquinho pra gente sobre isso? Eu só queria acrescentar que a teologia da libertação também ela tem vínculos em militâncias ideológicas, entendeu? Por exemplo, ela traz pautas sociais e progressistas acima dos valores morais do reino de Deus. Nós temos a parte lá vinculada um pouco à Igreja Católica, mas quando a gente vai pesquisar um pouco, lá na década de 70, ela vem para as questões sul-americanas e vem se infiltrando aos poucos. Ou seja, ela transforma
aquilo que seria evangelho, que evangelho é o quê? O evangelho é convite do ser humano ao arrependimento. A teologia da libertação, ela transforma o que seria evangelho para um mundo de pessoas inconformadas, pessoas que lutam por suas classes e pessoas que pensam que o evangelho devia apenas de assistencialismo. Mas isso não existe. Então, para os botar assim, os libertários teológicos, né, eu posso até associar esse termo, não sei se eu vou estar correto ou não, mas para aqueles que são adeptos à teologia da libertação, a transformação do seu caráter, nova vida em Cristo, isso aí já era. Isso não existe. Entendeu? Está tudo voltado para a parte social, para a parte assistencial, para as lutas de classes, enfim. O que a gente precisa entender disso tudo, Vitor, a gente vai falando assim, né? Ah, esses teólogos são críticos, não sei o quê. Não, 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 não. Calma, pelo amor de Deus. Uma coisa é a gente entender o papel social da igreja. Outra coisa é a gente associar esse papel social com princípios teológicos, como se fossem princípios finalísticos. O evangelho é libertação, transformação de mudança de vida, caráter, pensamento. E a teologia da libertação, ela traz um viés ideológico muito forte que desvincula o evangelho da sua centralidade. Eu acho que só isso eu podia acrescentar sobre a teologia da libertação, tá, Vitor? Tá ótimo. E também tem um outro ponto importante, que é o liberalismo teológico, né? O que seria esse liberalismo teológico e o seu problema aí para essa doutrina bíblica do pecado que a gente tem refletido? O liberalismo teológico é a causa da falência das igrejas europeias e norte-americanas. Se hoje nós temos que enviar missionários para a Europa e muitos deles para os Estados Unidos para trazer um reavivamento, é por causa do liberalismo teológico. Porque o liberalismo teológico, ele praticamente extingue a parte da revelação bíblica e passa a viver de maneira relativizada, de maneira especulativa. Ou seja, é uma abordagem filosófica da palavra de Deus e ponto. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente entende que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. O que é que o liberal faz? Pega as coisas espirituais e as discerne de maneira filosófica. Daí, muitas pautas vão se infiltrando na igreja e vão fazendo com que os cristãos eles comecem a olhar para a Bíblia meramente como um livro filosófico, como um livro conceitual. E um livro conceitual interpretativo, com interpretações que sejam voltadas a todas aquelas teologias modernas, o conceito de teologias modernas. Então, olhar para o liberalismo, olhar para aquilo que o liberalismo tem trazido, ela vem como oposição a... Porque assim, Vitor, se a gente for olhar, a Bíblia nos encaminha para algo conservador. Nós somos conservadores em atitude, em conceito falando, nem parte filosófica, nós somos conservadores em atitudes, porque a Bíblia nos ensina assim. A Bíblia nos ensina a família tradicional, a Bíblia nos ensina a questão do gênero biológico ou da identidade sexual biológica, que com base nos estudos biológicos, nós só existe dois tipos de cromossomos, que é o XX e o XY, que é o homem e a mulher. Então, isso é um pensamento conservador que nós temos. Todo o cristão ele é ensinado, biblicamente falando, a casar, ter uma família, instituir a sua prole. O que é que o liberalismo fala? Ele muda isso tudo, porque ele diz que o conservadorismo é algo que fica fixado numa possível revelação. Mas quando a gente vai para o campo filosófico da Bíblia, a Bíblia permite que o conservadorismo ele caia por terra. Então, o liberalista ele é perigoso, porque ele é ardiloso em suas palavras e com uma filosofia bem trabalhada, ele visa distorcer os ensinos bíblicos. Se o professor tem acesso ao livro de apoio, ele vai ter algumas ferramentas, alguns conceitos, algumas datas importantes sobre o liberalismo. Mas o que eu posso dizer àqueles que não têm é que essa é uma doutrina que a gente precisa confrontar dentro da igreja de maneira imediata.
porque estamos cercados de pessoas liberais que estão relativizando conceitos bíblicos. Olha, agora eu não estou falando de costumes bíblicos, como algumas Assembleias de Deus mais tradicionais possuem, algumas igrejas presbiterianas, algumas igrejas batistas possuem. Não estou falando de costumes bíblicos, eu estou falando de doutrinas fundamentais da Bíblia que são relativizadas por causa de pessoas com pensamento liberal marxista que está sendo infiltrado dentro da igreja. Vamos para uma parte aqui de interação com o pessoal. Normalmente as pessoas fazem alguns comentários lá no vídeo do YouTube ou em algum dos nossos canais. E eu selecionei algumas perguntas aqui que eu acho que é interessante a gente refletir. Surgiu uma pergunta, eu acho que a gente até falou na aula 1, o irmão Eberson comentou um pouquinho, e surgiu uma dúvida que o que significa a igreja não ser apolítica? A definição de apolítica é aquele que não tem vínculo, né? A gente não pode dizer que é uma pessoa que está vinculada politicamente. Eu escuto muito isso no meu trabalho, porque o Exército Brasileiro é uma instituição apolítica, ela não pode ter vínculos políticos. Só que a igreja não ser apolítica é o seguinte: nós precisamos, e a igreja tem como é que eu posso dizer? Uma interação direta com a parte de questões políticas, porque ela precisa de representantes defendendo suas pautas diante da sociedade. Lógico que hoje no Brasil existe aquela máxima de olhar o político como bandido, essas coisas, mas as igrejas necessitam escolher representantes cristãos que venham defender as suas pautas perante a sociedade. Esse é um tipo de briga que nós precisamos ter. Não que vamos transformar a igreja num partido político, não, mas não vamos isentar a igreja das suas defesas cristãs em meio à sociedade, em frente à sociedade, através da política. O que acontece com muitos cristãos? Não, a igreja não pode se envolver com política, não sei o quê, e acaba deixando a humanidade decidir o que a igreja vai ser, sem representantes lá, sem participantes lá, sem pessoas que defendam os princípios e caráteres bíblicos diante seja da Câmara de Deputados, da Câmara de Vereadores e afins. O que não podemos permitir... Falei, Vitor, ia falar? Eu ia comentar que eu até entendo a dúvida de alguns irmãos a respeito do envolvimento, às vezes, político-partidário, né? A gente ter que se fecha com um político ou com um partido específico, mas lembrando que quando a gente usa o termo política, está relacionado isso, mas a política não é feita somente votando também, né? Hoje o cidadão ele tem várias formas de cobrar representantes, de levantar pautas políticas e trabalhar nessa área. Então, quando a gente fala assim que a igreja ela não é apolítica, ela não está fora da política, não está isenta, deixando as coisas acontecerem aí, né? Deixa os governantes, representantes fazerem o que quiserem. E existem várias formas de fazer política hoje como igreja, né? Tem aqui na minha... Eu estou em Santo André, São Paulo, né? E a gente é mais ou menos aqui no nosso Ministério Assembleia de Deus, mais ou menos 70 congregações. E a gente tem um poder político muito forte, né? Então, quando teve uma igreja nossa que foi inundada por causa da chuva, né? A gente pegou a assinatura de todo mundo da igreja, chegou na prefeitura e falou: a gente precisa de ajuda, precisa fazer isso. E o político, que não é cristão nada, ele, diante de tantas assinaturas e tantas pessoas de uma cidade, ele teve que se mobilizar e agir diante disso. Veja, é uma movimentação política pelo um bairro, pela uma cidade e tal, e também existem essas formas, sem contar os representantes que devem ser eleitos e também cobrados, né? Então, a igreja não está isenta disso e é bom que participe disso, senão a corrupção, ela entra, a gente não percebe mais e mais, né? E mais prejuízos a gente vivencia. O problema é que as pessoas, como você falou, né? Elas não conseguem encontrar o ponto de coesão. Ou elas pensam que a igreja tem que ser um palanque político, que isso não existe, certo? Ou elas pensam que a igreja tem que ser uma alienada política, que também isso não existe. A igreja ela tem que estar preocupada com questões políticas sociais, porque senão
daqui a pouco o Estado vai estar mandando na igreja. E quando o Estado manda na igreja, nós encontramos em toda a história da igreja que foi algo fatídico para a igreja. Por quê? Porque a igreja ela ficou meio que alienada a questões políticas. Só que nós, como você falou, a igreja tem um papel político muito grande, principalmente porque existem igrejas que fundaram cidades. Eu faço parte de uma congregação aqui, Vitor, que esse ano ela está fazendo 60 anos de existência, 60 anos nesse trabalho. Só que o bairro tem 50 e poucos anos. Nossa. Tu entendeu? A Aham. igreja, o templo, tem 60 anos, mas o bairro tem 50 e poucos anos. E como é que a conta fecha? Mas aí a gente vai dizer, mas como é que a conta fecha? Não. A igreja fundou o bairro. Uhum. Então isso é uma parte, um aspecto político, porque a política ela está voltada para muitas coisas. Então a igreja ela não deixa de ser política, ela não pode ser politizada. Eu vi muito no primeiro comentário, né? Acho que no primeiro vídeo que o Eberson fez, o Eberson foi bastante criticado por causa dele não falar seus posicionamentos políticos, né? O Eberson tava batendo muito na tecla de os irmãos tomarem cuidado, né? De simplesmente pensar no lado A ou lado B e, e não serem massa de manobra, simplesmente, aí dos políticos. Eu tava até conversando com ele, dizendo que os políticos, eles amam essa briga nossa da gente conseguir perceber o lado, né? E quando vai para a política do dia a dia, as coisas acontecem da mesma maneira, independente do político que esteja lá. Quando você vai ver nas pautas que estão avançando, né? Eu comentei no outro podcast que, apesar da gente ter tido um governo mais conservador nos últimos anos, o nosso número de homicídio aumentou no nosso país, o número de aborto no nosso país eles aumentaram. Aí você fala assim, quando você fala isso, não é que você quer dizer assim, tô defendendo a esquerda ou defendendo a direita, a questão não é essa. É questão da igreja ter consciência de que ela não está aqui para defender um ser humano ou um político específico. Ela está aqui para buscar fazer essa política social real, ajudar o ser humano e, independente que político seja, ela vai pressionar e cobrar. Uma coisa é a eleição, quando você vai lá e fala assim, não, esse aqui é melhor do que o outro porque eu não quero que passe aquilo. Não tem problema algum você ter a sua preferência. Mas a gente, como igreja, precisa aprender a ter esse senso crítico de a igreja não vai virar palanque político, não, irmão. Aqui a gente vai te cobrar para que as pautas que a gente acredita estejam em evidência. Senão a gente perde o nosso propósito. A igreja não defende político, ela defende princípios, né? É isso aí. A outra pergunta que eu queria te fazer, né, que na verdade surgiu aqui entre os irmãos, é sobre essas propostas modernas que a gente falou. Será que algumas dessas propostas modernas que foram apresentadas aqui, né, teologia da libertação, né, essa teologia do pecado social, será que elas não acabam cuidando mais do próximo do que a igreja evangélica atualmente? Elas dão uma ênfase ao próximo, ajudam os pobres muito mais do que a igreja? Será que a gente acaba sendo muito crítico a elas e elas estão fazendo por essas pessoas, a gente acaba não auxiliando e ajudando? O que você pensa sobre isso? O Vitor, eu tenho até dando algumas aulas aqui, eu tenho até falado sobre isso. O problema da igreja, eu vou falar e vou explicar para não virar um negócio polêmico. O problema da igreja é o povo. Por quê? Porque a gente olha, a igreja, ela acaba abandonando de realizar o seu papel cristão e o papel social por causa de pessoas que são caçadores de relíquia da fé. Elas têm como se a igreja fosse um local que elas recebem um mapa do tesouro, onde elas vão receber bênçãos de Deus, revelações e que tudo vai dar certo. E não é assim. A gente olha para a igreja primitiva, ela tinha um papel social muito grande, onde os irmãos se reuniam para cuidar um dos outros. As igrejas enviavam ofertas para outras igrejas que estavam necessitadas, enfim. Elas tinham tudo em comum, porque é um princípio da comunhão. Eu tive que passei por um problema aqui, na verdade, na época eu estava trabalhando em uma igreja, que a gente passou por um problema que precisou conversar com os irmãos, porque os irmãos não estavam ofertando na igreja. E a desculpa dos irmãos era porque o dinheiro que está entrando aqui está indo para outra igreja. Então, tipo,
os irmãos não estavam preocupados dos irmãos daquelas outras igrejas. Se eles precisavam de uma cesta básica, precisavam de um auxílio. Não. Eles só não queriam dar dinheiro porque ele queria que o dinheiro ficasse na igreja dele. Então, esse é um pensamento que a igreja tem no nosso tempo, que tem tornado essas teologias modernas como um palco atrativo. Outro aspecto, você quer ver um negócio que acaba com as igrejas, é o preconceito. Aí alguém vai me dizer aqui que eu sou progressista agora. É o preconceito. Porque, veja, vamos olhar para Jesus. No encontro de Jesus com a samaritana, o que ele fez? Ele pegou os discípulos, que eram todos judeus, e mandou comprar comida. Por que ele não mandou só 2 ou 3 e mandou todo mundo? Porque ele sabia que ia ter um encontro com a samaritana e talvez os discípulos agissem com preconceito contra a samaritana. Então Jesus quebrou primeiro a barreira do preconceito para poder evangelizar. Só que, aí vem, hoje nós temos pessoas homossexuais que entram na igreja que acabam sentindo-se constrangidas pelo modo que a igreja trata elas, porque a igreja age com preconceito. Então, tem um amigo meu aqui, ele é conhecido como dentista missionário, Ricardo Moisés. Ele tem uma frase que eu amei ouvir dele e guardei para mim. Eu primeiro ganho a pessoa para mim e depois eu ganho ela para Cristo. Então, ele quebra todas as barreiras de preconceito antes, trazendo a pessoa para perto dele, e a partir daí ele ganha para Cristo. Só que a gente está numa fase de igreja que as pessoas não conseguem ganhar as pessoas para si. Elas, pelo contrário, elas exalam desprezo para conseguir aquilo que elas têm de benefício. Elas não querem largar o seu benefício em detrimento dos outros. Então, líderes, eles são deixados de lado porque procuram fazer uma liderança correta. Pastores são deixados de lado porque procuram fazer uma liderança correta porque não está envolvido com um sistema regido por aquela igreja. Um sistema que confronta muitas coisas. Então, isso é um ponto crítico que a gente tem que olhar para as nossas igrejas e dizer que quando a gente melhorar nesse ponto, nesse aspecto, nós vamos deixar de ser criticados e confrontar melhor essas teologias modernas que vêm se infiltrando. Porque nós, infelizmente, somos mais adeptos de construir megatemplos do que de construir um assistencialismo eficiente para pessoas da igreja. Não é que nós vamos sustentar pessoas, não, mas que nós vamos ajudar pessoas a serem sustentadas. Perfeito. É importante, acho que todos esses comentários, esse ponto que você fez, porque a igreja não pode ter medo de fazer uma crítica, assim, e também uma coisa é a gente compreender o que é certo, o que é errado da perspectiva cristã, do que a palavra de Deus ensina. A gente identifica, essa teologia, essa ideologia tem problema aqui, aqui e aqui. Só que o nosso convite não é simplesmente a denunciar essas ideologias e falar isso, né? A gente é convidado a ser cristão e botar em prática aquilo que nós somos chamados a realizar e fazer. E em muitos aspectos a gente não estende a mão nesses pontos que você falou. Eu fiz uma aula há pouco tempo com um pessoal no instituto que eu ensino lá em Ministro, e eu conversei com uma sala de aula com várias pessoas. Eu tinha vários pastores que estão com filhos, que os filhos são homossexuais, né? E no dilema que estão enfrentando, e o maior desafio dos pastores é lidar com a igreja, que o ataca, né, o apedreja diante dessa situação. E a gente está afastando muitas pessoas, a gente não está conseguindo atrair essas pessoas, a gente está deixando essas pessoas caírem nessas ideologias, nessas propostas. Então a gente precisa tomar muito cuidado e saber fazer essa crítica aqui. A gente está entendendo o que é verdade, o que é a palavra de Deus, o que essas ideologias trazem de problemas para nós, mas nós somos chamados a amar, abraçar, cuidar e ensinar a verdade. E esse exemplo que você usou do seu amigo é interessante. Você ganha para si, você conquista, apresenta Cristo, e aí a pessoa vai para um caminho de discipulado verdadeiro, cresce, vê transformação. Esse é o chamado da igreja, né? Verdade. Por último, Antônio Vitor, o que eu queria te perguntar, para a gente encerrar aqui, eu acho que você comentou um pouquinho, mas como surgiu ali, para deixar mais claro pro nosso ouvinte, né? A diferença da ética cristã para o estilo de vida progressista. Eu já tinha comentado antes, mas para resumir o ponto,
A gente pode dividir assim. O progressista, ele é uma pessoa que ele se atualiza de acordo com a sociedade. Ou, em outras palavras, palavra mais popularizada, é aquele que dança conforme a música. Uhum. O cristão, a ética cristã, ela é um convite à transformação de pessoas que vivem de acordo com a sociedade para que elas possam viver de acordo com padrões bíblicos. E quando foram instituídos esses padrões bíblicos? Há muito tempo. Entendeu? Sim, Então, perfeito. a ética cristã, ela convida o cristão ao arrependimento e a mudança de vida para se parecer com Cristo. O progressismo, ele convida o cristão a uma mudança, mas para se adaptar à sociedade. Então, essa é, de maneira resumida, a diferença dos dois. Para a gente fechar aqui, né? Queria que você comentasse, né? Algo que você achou mais importante dessa lição 2, né? Você acha que os professores eles não podem deixar de ter atenção aí para ficar bem gravado ali para os alunos, né? Então, o ponto que você achou mais importante para a gente concluir. O que eu desejaria aos professores, Vitor, é o seguinte: essa lição ela fala do perigo das teologias que amaciam o ego pessoal. O professor ele tem que ter o cuidado de, porque eu posso ficar falando, a teologia tal é isso, a teologia tal é isso, a teologia tal é isso, ela é ruim por causa disso, ela é ruim por causa disso. Mas se eu fizer isso sem fazer uma aplicação, para nada serve. Eu acho que toda aula tem que ter uma aplicação. Ela tem que ter introdução, conteúdo e na conclusão ela tem que ter uma aplicação. E qual a aplicação que eu sugeriria para os professores? Precisamos alertar os nossos alunos o perigo das teologias que são voltadas a ajudar o eu, a teologia de autoajuda, que são as teologias que são chamadas de teologias modernas. Essas teologias visam o hedonismo, que é a satisfação pessoal, o humanismo, que é o homem, o antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas, e distancia o homem de Deus. Agora, precisamos também apontar quais os defeitos da igreja no combate a essas teologias. Que nós somos formados, muitas vezes, por críticos e não reconstrutores. Aquela pessoa que pega e critica o projeto, mas não tem a capacidade de refazer um projeto melhor. Então, a nossa igreja ela precisa estar preparada para se defender apologeticamente, ou seja, só fazer a defesa da sua fé contra essas teologias modernas, mas também atuar de maneira sábia contra as teologias. Você falou do exemplo aí de pastores, e muitas vezes são filhos, né, que na caminhada cristã, por causa do ministério pastoral ter abduzido tanto seus pais, não sentiram tanto a presença paternal e acabam seguindo por esse lado por se sentirem abraçados de outras formas. Então, como é que a gente traz isso de volta? Como é que traz a criança de volta? Aí muita gente da igreja começa a criticar, mas não procura ajudar um pastor que está passando por um momento difícil a trazer os seus filhos de volta. Então, nós precisamos, como professores, aplicar que nós temos perigos dentro da nossa igreja com as teologias modernas, temos sim. Nós precisamos estar prontos a defender a nossa fé apologeticamente e, a partir daí, a construir um pensamento cristão bíblico correto. Esses dias eu estava na minha igreja, cheguei próximo à porta no momento do culto, tinha alguns irmãos conversando. Aí um desses irmãos chegou e afirmou que Jesus Cristo era socialista e queria provar. Aí eu parei assim, eu fiquei olhando e disse, meu Deus do céu. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei e me afastei. Porque era uma discussão tão vã que eu não quis me envolver. Mas veja, a nossa igreja, ela não tem tanto conhecimento com as coisas, né? A gente ficar preso ao mundo. Porque a gente divide nossas igrejas em departamentos e cada departamento cuida do seu mundo. E nenhum departamento procura entender o que é o conjunto da comunhão para que a igreja cresça. Mas não, ela quer que cresça o departamento. Entendeu? Então, esse é o que o professor precisa passar nessa lição. O perigo dessas doutrinas, como combatê-las e o que a igreja precisa ser para mostrar que essas doutrinas estão erradas. Ótimo, ótimo. Bom,
Quero te agradecer, né, por todo o comentário, por toda a dedicação. Eu sei que os irmãos aqui, a maioria já conhece o trabalho, mas a gente está esperando aí alcançar mais pessoas, esperando que nossos queridos irmãos e irmãs compartilhem, né, esse podcast, esse formato novo que a gente está fazendo, para a gente alcançar mais pessoas aí, para ajudá-los a preparar a aula. A gente fez aqui vários destaques, então quero te agradecer, viu, Antônio Vitor, por toda a sua disposição, por todos os comentários, bem lúcido, bem claro. Tenho certeza que os irmãos serão abençoados por isso. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço mais uma vez o meu amigo Emerson pelo convite de nos fazer parte da EBD em Foco, estar com ele até hoje, para a glória de Deus. Perfeito. Queridos irmãos e irmãs, eu peço que vocês deixem aí nos comentários, tá, o que você achou desse podcast. Sugestões também são muito bem-vindas, então você pode comentar aqui. Não deixa de curtir esse vídeo no YouTube ou nas outras plataformas, compartilhar com mais alguém. Espero que esse conteúdo edifique aí e te ajude na preparação da aula do próximo domingo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.